prova, a perícia que o magistrado precisa. Como diz o texto, né, o título desse texto, desse slide, desse primeiro slide, nem sempre o magistrado ele consegue ali resolver uma celeuma, uma questão, uma discussão, sem antes ele se socorrer de uma prova, né, de uma prova técnica, né? E a única pessoa, o único profissional que consegue trazer ao juiz, trazer ao processo e dizer: excelência, aqui está a prova que o senhor precisa, que vossa excelência precisa, é o perito. É o expert naquela área, né? Ou o esperto daquela área. É alguém que se especializou em determinado assunto, em determinada área do conhecimento. Esse perito ele pode ser perito grafotécnico, que é o perito que vai analisar as assinaturas exaradas em determinados documentos, que pode ser um documento, que pode ser um contrato de financiamento bancário, acontece muito. Pode ser também uma escritura pública, acontece muito também. Pode ser um documento escrito à mão por um terceiro e alguém assinou e há um questionamento sobre aquele documento, acontece muito. Recibo de carro, acontece muito também. Enfim, os documentos, as possibilidades são infinitas. E o magistrado, ele precisa desse técnico, né? Desse perito, desse profissional especializado para trazer ao processo a prova técnica, que é a prova que vai auxiliar o magistrado a julgar, que vai ajudar a convencer o magistrado a julgar. O que nós vemos nos dias de hoje é uma justiça bastante abarrotada de processos. E esses processos, eles entram, de certa forma, entram negativamente nas estatísticas de produtividade dos servidores e magistrados. Por quê? Porque muitos processos ficam parados por dia, meses e até anos, carecendo, necessitando de uma prova técnica. Eu disse aqui a respeito do perito grafotécnico, mas tem o perito também em identificação da voz humana, a qual eu me enquadro. Eu também sou perito grafotécnico, perito em identificação da voz humana e perito em contratos de financiamento bancário. Mais para frente, nesse mesmo vídeo, eu vou explicar de forma correta como é que funciona isso. A prova pericial, ela é regulamentada pelo artigo 464 até o artigo 480 do Código de Processo Civil. Então, ela é uma prova que ela vai dizer ali, é um artigo que ele vai dizer ali as funções do perito, o que cabe ao perito fazer, o que o perito tem que fazer, as suas obrigações, os seus deveres, as suas providências, as primeiras providências do perito. Uma providência interessante é quando o perito ele é nomeado, ele deve, no prazo de 5 dias, dar o aceite e dizer se ele aceita ou não aquele trabalho. No mesmo prazo de 5 dias, o perito também ele tem que falar a respeito dos honorários a qual ele pretende receber para aqueles trabalhos. Obviamente que há perícias e há perícias. Algumas perícias são rápidas, simples, algumas outras perícias são mais profundas, exige uma dinâmica, os trabalhos mais profundos. É o caso da perícia em identificação da voz humana, que no meu caso eu uso um programa chamado de Praates. Esse Praates, ele é um programa que consegue realmente dizer para você se aquela voz que está sendo apresentada naquele processo
é de uma das partes ou não. É um programa que ele te dá uma curva, né, de certeza. Eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito desta perícia, mas é uma perícia muito melindrosa, cheia de detalhes, tem que prestar muita atenção. Até porque hoje no mercado existem muitos softwares capazes de fazer a voz humana idêntica, né? Só que o perito consegue pegar. Nós conseguimos pegar aí os falsários, os ludibriadores, vamos dizer assim. Quando eu disse ali que o artigo 464, o artigo 480, né, que ele fala a respeito da perícia, das atitudes, das providências do perito, né? Mas eu quero trazer antes, recordar aqui que o CPC, o Código de Processo Civil, de 1973, ele também falava a respeito do perito. Só que, fato curioso é que o Código de Processo Civil de 1973, ele não exigia que ele exigia que o perito tivesse nível superior. Está ali no artigo 145. E hoje o Código de Processo Civil de 2015, o novo CPC, o NCPC, como nós falamos na advocacia, ele não exige que o perito tenha curso superior. Porém, ele exige que o perito tenha se qualificado naquela área, né? Por exemplo, um perito em contrato de financiamento bancário é o perito que vai utilizar os recursos da matemática financeira. Ele não precisa ser um contador, um economista, um tecnólogo em gestão financeira ou até mesmo um administrador de empresa. Ele pode ser um técnico em contabilidade. Um perito em edificações, ele não precisa ser um engenheiro civil, porém precisa ser um técnico em edificações. E assim por diante. Então, assim, cada área exige um profissional diferente, assim como o perito em química, né? O perito em química é aquele perito que, até um fato curioso, eu fui nomeado para uma perícia no estado de São Paulo a respeito de um produto, um shampoo, não vou falar marca nem nome, e esse produto estava sendo falsificado. E eu não sou formado em química, eu sou péssimo em química, e acontece que eu aceitei a proposta. Só que você também, como eu disse, que você precisa ser formado em química, mas você como perito, conhecedor e tendo o curso superior que o Código de Processo Civil não exige, porém tem um fato curioso, quase que controverso, porém eu vou esclarecer ele aqui. Você coleta, eu fui nomeado, aí fiz uma contramostra de alguns locais onde estava sendo comercializado aquele determinado shampoo, né, aquele determinado produto, e comparei o original com o questionado, né? Assim, o nome técnico que nós falamos é questionado. E então levei para um laboratório de perícia, um laboratório químico. Conversei com o engenheiro químico, né? E inclusive ele é professor de uma universidade federal. E ele fez as análises químicas. E ele me deu o laudo. A partir do laudo das análises químicas, eu interpretei aquele laudo e apresentei ao juiz. E respondi os quesitos das partes. E realmente restou questionado que o produto vendido em algumas farmácias e supermercados tinha a mesma formulação patenteada daquela grande marca. Aí o juiz deu a sentença lá e condenou a outra parte a indenizar por dano material e dano moral, o falsário, né? E a retirar também todos os produtos dos estabelecimentos comerciais. Então, assim, a questão de perícia, de ser perito, é bastante relativo, né? Muito relativo. Mas o ideal é que você tenha um conhecimento profundo daquilo que você vai estar fazendo ali. A prova pericial, ela possui três diferentes, né, aspectos
de acordo com o artigo 464 do novo Código de Processo Civil. O que ela faz? Ela pode analisar pessoas, pode, um médico, por exemplo, cirurgião, ele analisa uma cirurgia, ele analisa o que foi feito naquela pessoa, assim como o odontólogo, né? O odontólogo também, o dentista ou o cirurgião dentista, ele também tem a habilitação e a atribuição, ele consegue dizer o que foi feito naquela questão ali. O oftalmo pode dizer se o colega dele que operou o olho de alguém também errou, de que forma que ele agiu, e ele vai descrever no laudo, né, fazer um laudo descritivo. Todo laudo ele é descritivo, ele vai dizer o que aconteceu ali. A perícia também ela pode ser uma perícia de vistoria, né? Por exemplo, uma perícia de vistoria de um imóvel, que seria mais ideal que o corretor de imóvel fosse o profissional, né, capacitado para fazer aquilo. Você quer ver um exemplo? O corretor chega em um determinado imóvel, ele vai olhar, vai atestar a respeito do estado visual, né, do imóvel. Ele vai dizer se tem trincas na parede, mas ele não vai dizer se aquelas trincas comprometeu a estrutura daquele imóvel ou não. Isso daí já é o engenheiro civil, é quem vai fazer aquilo, ou o arquiteto também, se tiver habilitação para tal. Nesse caso, o corretor ele vai mais avaliar o imóvel, ele vai dar a localização geográfica, ele vai chegar ali com o GPS, no GPS ele vai bater os pontos, né, os dados ali, e vai dar a localização geográfica. O corretor também ele vai dizer o preço regional daquele imóvel, o preço nacional daquele imóvel, a diferentes escalas de preço, a diferentes coeficientes técnicos de preço também, né, de valor do imóvel. Ele vai dizer se aquele imóvel é edificado em alvenaria ou madeira, cobertura como por exemplo, ele vai falar da cobertura, se é telha amianto ou telha sem amianto, milimetragem das telhas, mas ele não vai falar de angulação do telhado, né? Se a chuva cai no quintal do vizinho, se a água do telhado, né, ali cai no quintal do vizinho ou não. Isso daí já é, como eu disse, já é algo, é uma atribuição já do engenheiro civil propriamente dito. Aí tem a questão da perícia de avaliação, né? Quem vai atribuir um valor ao bem, quem vai dizer se aquele bem vale o que está pedindo ali, que também é atribuição do corretor, mas o economista pode fazer aquilo, sabe? E não o contador, não é função do contador, por incrível que pareça. O corretor, nesse caso, tem atribuição que o contador não tem. Isso também vai de acordo com a formação, né, daquilo que está no diploma, né, da pessoa, na área que ela formou, na respectiva área, e o respectivo conselho, né? O que permite, por exemplo, o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, não é o que o CREA permite para um engenheiro agrônomo, para um contador, não é o que o CRM permite, né? Então, tudo isso são fatos a ser sopesados. Por quê? Porque as partes estão em litígio, a guerra ali ela está travada, ela é severa, é uma guerra muito séria, nós estamos mexendo com o sentimento das pessoas, estamos mexendo com os bens, estamos mexendo com a vida das pessoas ali, estamos trabalhando com isso. E o erro do perito pode ser fatal, e os advogados estão de olho nessas questões. De repente, um contador é que vai avaliar um imóvel, não fica legal, vai abrir espaço para questionamento, né? Então, o juiz também ele vai prestar atenção nisso daí. De repente, já pensou um médico avaliando um imóvel, ou um médico fazendo laudo de uma fazenda, mas é como eu falei, pode ser que ele seja nomeado e contrate um engenheiro agrônomo, porque o perito pode fazer isso. E do bolso dele, né, ali dos honorários periciais dele, ele retirar a parte para o engenheiro agrônomo, para ele avaliar doenças da soja, se a soja sofreu com intervenção de defensivos de um vizinho, o que aconteceu, se houve dolo
um erro ou um engano, ou se de repente não foi o vizinho, enfim. Quais são os procedimentos, né? Os procedimentos funcionam da seguinte forma: as partes questionando, existe um fato controverso que temos que torná-los incontrovertidos, né? Vamos deixar aqueles fatos inquestionáveis. Então o juiz intima o perito para, no prazo de 5 dias úteis, apresentar a sua resposta e proposta de honorários. Após isso, as partes vão apresentar também os quesitos e o perito vai apresentar data e hora para coleta de material, para visita em um determinado local ou análise, enfim. E após, né, feito todo esse trabalho, o perito ele entrega o laudo, protocoliza, né, faz o protocolo do laudo no respectivo sistema, no processo. E as partes, após isso, têm o prazo de 15 dias para questionar aquilo. Fato curioso é que, se o juiz também não estiver convicto a respeito do laudo pericial, pode o juiz solicitar novas diligências ao perito. Pode o juiz solicitar novos quesitos e o juiz também pode quesitar ao perito. E pode o juiz também até mesmo anular aquela perícia e determinar que o mesmo perito elabore uma outra perícia. Pode também o juiz nomear um segundo perito para também, ali de ofício, né, independente de questionamento das partes, já que as partes também podem indicarem assistente técnico, né, mas o juiz também pode fazer isso em questões que exigem uma atenção muito maior. O juiz, quando ele nomeia o perito, de fato, de praxe, né, ele já determina e já autoriza o levantamento de 50% dos honorários para cobrir as primeiras diligências ali, onde o perito vai diligenciar os cartórios, os locais, aos órgãos para coletar melhores informações. Deixa eu baixar a tela aqui um pouco. Tem aqui uma tela aqui de um perito grafotécnico, né? Uma assinatura, uma lupa. Ali, perito analisando. Aqui é o Praates, né? É o programa qual a gente consegue fazer fazer a comparação das vozes, né? Ali o Praates comparando as vozes, né? Não vou entrar em detalhes aqui. A perícia, a profissão do perito é uma profissão bastante gratificante, é uma profissão honrosa, como todas são, né? Mas é uma profissão bastante honrosa e bastante satisfatória, né? Eu me sinto, quando eu sou nomeado para alguma perícia, eu me sinto bem, porque eu sei que eu vou estar contribuindo com a justiça. Vou estar contribuindo com a justiça e vou estar contribuindo com o direito das pessoas, com a esperança de alguém ver o seu direito valer, né? Através da prova técnica. A prova, quando eu faço perícia em contrato de financiamento bancário, normalmente eu analiso o aspecto, analiso a questão da matemática financeira, né? Então eu uso a calculadora HP e uso também o Excel para poder estar analisando aquilo dali, fora outros elementos, né? Eu recorro aos dados do Banco Central, eu olho quanto que estava a taxa de juro na data da assinatura do contrato e quanto que foi contratado, né? Muitas vezes ali você já consegue descobrir muitas coisas, né? E além disso, eu também eu analiso o aspecto jurídico. Também sou formado em Direito, então eu já faço isso e quando eu sou contratado por algum escritório de advocacia, eu já alerto o colega, né? Já digo a ele, olha, tem uma venda casada, tem um seguro prestamista aqui que está incluído nas parcelas, e isso vai onerar mais ainda o nosso, de certa forma, né? O nosso cliente, né?
eu já costumo analisar tudo isso. Muitas vezes eu já dou a petição inicial pronta para o advogado que me contratou para fazer uma perícia, que é a prova inicial de um processo. Às vezes, na advocacia contra banco, é preciso você apresentar a petição inicial e a prova, o laudo pericial, né? A análise do perito ali como prova já daquela lesão, daquela dor que o cliente está sentindo. É muito interessante isso, sabe? Porque muitas vezes o cliente ele entra no teu escritório devedor e sai do teu escritório credor. Muitos contratos, eu tive o prazer de fazer perícia em muitos contratos e descobri que ali que até mesmo uma simples análise, né? O cliente ele já tinha pago todo o financiamento, por incrível que pareça, né? E pasmem os senhores, e o cliente já tinha saldo devedor para receber, né? Aliás, saldo credor nesse caso, né? Para receber. E quando você fala para ele, a felicidade do cliente, o sorriso que ele estampa, que ele entrega para você, é muito gratificante isso, é muito satisfatório. Pois bem, esse foi um vídeo curto de 21 minutos. Eu espero ter esclarecido a todos vocês. Se alguém precisar de perícia, precisar de maiores esclarecimentos, tem meus contatos no YouTube, tem meu Facebook, tem meu blog também. Se esse vídeo ele vai para o blog também. E é isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.